Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui na segunda etapa da nossa tríade Planejamento Estratégico Etapas. Nós já vimos a etapa 1, essa etapa só faz sentido você tendo visto a etapa 1, e agora estamos na etapa 2, haverá a etapa 3. Então, o que nós vamos estar vendo aqui? Uma sequência a partir do momento onde as informações já estão consolidadas através de principais desafios internos e externos. Que nós fizemos isso seguindo um roteiro com princípios, missão e visão. Depois, nós procuramos entender os cenários. A partir dos cenários, fizemos uma análise e auditoria da informação interna e também da informação externa. Consolidamos as informações e, a partir daí, estabelecemos os principais desafios internos e externos. Agora, nós estamos na segunda fase e, antes de darmos prosseguimento, vamos a um texto. Preste bastante atenção. O planejamento estratégico é um conjunto de atividade que auxilia na elaboração de um plano, podendo ser a curto, médio ou longo prazo. É a partir do planejamento estratégico que surgem as decisões fundamentais que guiarão a organização. Bem, podemos observar então, pelo texto, que o planejamento estratégico é um guia para todos nós, é um referencial para que a gente possa aumentar as chances de sucesso. Então, dando sequência, vamos começar falando da análise SWOT. A análise SWOT é o próximo passo a partir das etapas que nós viemos desenvolvendo até o momento. O que vem a ser a análise SWOT? É uma tabela ou uma matriz que resume os principais pontos fortes e pontos fracos, a ênfase interna, ou seja, eu olho para mim diante dos desafios que existem. Então, na análise SWOT, pontos fortes e fracos referem-se a questões internas. E o outro lado são as oportunidades e as ameaças, que têm a ver com o ambiente externo. Agora, é muito importante a gente saber colocar direito um ponto forte e uma oportunidade. Às vezes, quando você não tem muita experiência, você termina confundindo uma com a outra. Mas é relativamente fácil fazer a distinção. Quando você tem uma oportunidade, de fato, quando você imagina que a sua empresa, a sua organização não está no mercado, ela continua existindo. Se desaparecer junto é porque era um ponto forte, porque era seu. Tanto que quando você saiu, você imagina que a sua empresa não está presente, aquilo ali também deixou de estar presente. Então, a análise SWOT é uma consolidação simples, prática, dos principais pontos fortes e fracos que a nossa organização tem e as oportunidades e ameaças que nós estamos lidando. Lembrando que nós já tratamos anteriormente, nas etapas anteriores, das questões dos principais desafios internos e externos. Então, isso nos ajuda a compor uma matriz ou uma análise SWOT mais adequada. A sigla SWOT é simplesmente o resumo, a sigla das palavras em inglês para pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças. Mas eu gostaria de chamar a atenção numas interpretações a mais para a análise SWOT. A análise SWOT por si só, quer dizer, a visualização resumida dos principais pontos fortes, oportunidades e ameaças, isso já ajuda muito, porque isso gera uma linguagem, um referencial para que, após os debates, após a consolidação e aceitação por todos de que aquilo ali, de fato, resume a nossa percepção dos aspectos internos e externos, você pode fazer outras coisas com a análise SWOT. Por exemplo, você pode olhar para o conjunto de pontos fortes e olhar para as oportunidades e tentar correlacionar. Por exemplo, quais são os pontos fortes que eu tenho que exploram as oportunidades que o mercado apresenta para nós e, ao mesmo tempo, quais são os pontos fortes que ajudam a superar as ameaças. Ao fazer isso, eu, de alguma maneira, percebo fatores alavancadores para efetivamente explorar uma oportunidade e também fatores que nos ajudam a superar as adversidades. Quer dizer, nos ajudam porque nós temos, são pontos fortes. Agora, ao mesmo tempo, se um ponto forte não servir nem para uma coisa nem para outra, ou seja,
nem para alavancar oportunidades, nem para superar as ameaças ou adversidades, fica a questão, será que isso aí de fato é um ponto forte relevante? Ou seja, ponto forte só existe quando está a serviço de alguma coisa que gera resultado. Ponto forte isolado, sem contexto, vamos dizer que não faz sentido para você colocar na análise SWOT. Pode ser até algo interessante para uma situação potencial, para um cenário alternativo que você tenha. Então é preciso ter clareza para saber se a gente mantém esses pontos fortes, mesmo quando diretamente eles não têm uma interação com as oportunidades e ameaças. Do mesmo modo, nós podemos fazer o mesmo tipo de análise para os pontos fracos. Ou seja, se os pontos fracos, eles de alguma maneira são pontos que debilitam a nossa situação no mercado diante das oportunidades. Porque se um ponto fraco meu atrapalha as oportunidades que existem no mercado, então eu tenho que arrumar maneiras dentro do desdobramento do plano estratégico de superar esses pontos fracos. Do mesmo modo, como é que ficam os pontos fracos diante das ameaças? Então, essa abordagem da análise SWOT é uma outra abordagem não assim direta, não linear, não de leitura ou de consolidação. É uma análise de correlação, é uma análise de estabelecer inteligência do processo, estabelecer uma lógica mais pertinente. Mas há um terceiro enfoque para a análise SWOT. Quando você tiver analisado os pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças, que tal criar uma sigla para cada um? Por exemplo, ponto forte, coloca PFO, ponto forte. Então, ponto forte, PFO, 1, 2, 3, etc. Para os pontos fracos, PFR, 1, 2, 3, etc. Oportunidades, OPO, 1, 2, etc. Ameaças, AME, 1, 2, 3, etc. Ao fazer isso, eu estabeleço um referencial para mais adiante no processo de planejamento, quando eu estabelecer objetivos e estratégias, eu justificar à luz desses 4 elementos. Porque imagine só, se eu estabeleço objetivos que não têm apoio e nenhum ponto forte e nenhuma oportunidade, fica a questão, por que eu estou estabelecendo esse objetivo? Só se for por uma questão intuitiva, é uma outra dimensão. Mas dentro do processo formal, do processo lógico típico, eu não poderia incluir. Então o fato de você gerar siglas pode ajudar depois para você fazer um batimento lógico quando você estiver desenvolvendo os objetivos, as principais estratégias ou até algumas ações táticas. Vamos falar agora de um outro bloquinho na sequência lógica. Fizemos a análise SWOT. Vamos falar agora dos fatores críticos de sucesso. Então, temos 2 abordagens aí. Primeiro, a tabela mesmo, a estruturação dos fatores críticos de sucesso. Observe na imagem. Essa tabela que vocês estão vendo, ela relaciona diversos fatores críticos de sucesso. Não muitos. Se você tiver até 5, 6, 7, já está em bom número, porque são os principais, são os fatores críticos. Não são os fatores de sucesso, são os críticos, os mais importantes. Relacione-os, procure colocá-los numa ordem hierárquica, de cima para baixo, dos mais importantes para os menos importantes. Na realidade, todos são importantes, mas uma hierarquia entre eles, e atribua pontos de tal modo que a soma dê 100%. Ao fazer isso, um detalhe, nada impede que você tenha fatores com a mesma pontuação. Por exemplo, 2 fatores com 20%. E também não é conveniente você fazer números quebradinhos, 18,5%. Procure trabalhar com números inteiros ou, idealmente, números múltiplos de 5. Ao gerar essa tabela, vai ficar muito mais fácil você, de fato, estabelecer, para quem estiver lendo esse documento depois, para quem estiver até participando e depois lendo, né, ter a compreensão exata do referencial, do que pela ótica do cliente, nós podemos ter várias tabelas de fatores críticos de sucesso, mas nós podemos basicamente estabelecer para o cliente externo e também para elementos do processo interno, porque há processos internos até você chegar ao resultado final,
dos produtos ou serviços ou resultados que uma organização deve gerar. A segunda tabela, associada aos fatores críticos de sucesso, que vocês estão observando na tela, tem a ver com processos comparativos. Ou seja, ao gerar fatores críticos de sucesso pela ótica do cliente, eu posso muito bem, para cada fator, atribuir um grau de 0 a 10 e multiplicar esse fator perceptivo. Não há uma forma absoluta, eu posso até fazer uma pesquisa, se eu tiver recurso, se eu quiser fazer uma análise mais apurada. Se não, eu faço isso internamente. Eu pego as pessoas que conhecem o ambiente e essas pessoas irão opinar e atribuir um grau de 0 a 10 por fator e multiplicar pelo respectivo peso. Ao final, você soma linha por linha, né, de cada elemento desse, de cada concorrente, de cada coluna da tabela, você vai fazendo uma média ponderada, multiplicando o grau atribuído pelo peso. No final, você vai ter, digamos, uma nota ponderada, o resultado final, tipo 7,3. Aí você analisa o outro concorrente, a outra opção. De repente, 9,1, legal, estamos com um concorrente bom. Um outro, 9,6, um outro, 4,5. Então, isso aí é uma ferramenta boa para você, item por item, fazer uma análise mais formal, uma análise, vamos dizer assim, mais isenta de uma decisão baseada apenas num atributo. Que às vezes é muito comum. Você tem um grupo de pessoas participando do processo estratégico e elas às vezes decidem ter uma visão em cima de um item do processo. Exemplo, o atributo preço. Mas é muito melhor a gente ter a sensação da importância do peso no conjunto e, a partir daí, a gente saber ponderar os diversos elementos. Então, com isso, nós falamos de mais uma fase dentro das etapas, que é a consolidação da análise SWOT e dos fatores críticos de sucesso. Primeiro, tabelas em si, de fatores críticos, e depois a tabela pela ótica do cliente externo, onde nós podemos fazer benchmark, fazer processos comparativos para termos uma ideia de quão bons ou frágeis nós estamos e até item por item, como é que nós estamos perante a concorrência. Agora chegou um momento especial. Vamos ver um filme, né? Vamos dar uma quebradinha na sequência? Então, preste bastante atenção a um trecho do filme Mensagem para Você. Todo filme? Interessante, né? A personagem que está em destaque nessa cena olha meio de lado, olha com atenção, olha desconfiada. É uma situação típica de concorrência. Quando a concorrência chega, você não tem como ficar relaxado. Apesar da concorrência ser bom para o mercado, para cada um dos participantes sempre é motivo de preocupação. Então você pode olhar a concorrência como mais um desafio, é o lado positivo da concorrência. Para o mercado, em geral, ela é boa, porque ela está gerando alternativas, ela gera, em alguns momentos, até uma guerra de preço, uma guerra pela qualidade, há uma disputa por fatores interessantes. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre análise da concorrência. Quais são os principais aspectos dos concorrentes? Depende, mas há um certo consenso sobre o que vem a ser os principais aspectos. O que eu devo olhar na concorrência? Será que eu devo olhar tudo? Isso seria o ideal, mas nós não temos tempo, não dá para ficar analisando e ficar com foco integralmente nos outros. Então, a gente precisa dar foco nas nossas ações e no mercado, mas nós temos que saber escolher algumas informações que sejam mais relevantes dos principais concorrentes para nós analisarmos melhor. Então vamos olhar agora esses diversos tópicos. Pontos fortes e pontos fracos. É muito interessante você, ao analisar cada concorrente, a análise é por concorrente, você caracterizar o que cada um tem de forte e fraco. Queria lembrar o seguinte, na análise SWOT a gente fala de oportunidades e ameaças. Nós poderíamos dizer que basicamente as oportunidades e ameaças são as mesmas para todos. Não integralmente, mas basicamente são as mesmas. Mas quando eu olho cada concorrente, cada um desses principais que eu escolhi, não são todos, porque nem tudo que está no mercado, nem todas as opções mercadológicas, de alguma maneira, concorrem com a gente, não.
Algumas elas estão distantes, algumas são muito maiores, algumas são muito menores. Então, nós precisamos caracterizar para cada uma dessas principais quais são os principais pontos fortes e fracos. Um outro aspecto, as políticas e estratégias de atuação. O que esses concorrentes fazem? Quais as intenções que eles têm? Eles lutam basicamente por preço, eles lutam para se posicionar em certas regiões, em certos segmentos, em certos nichos. Eles são ousados tecnologicamente, são conservadores, são lentos. Como é que basicamente eles atuam no sentido mais amplo da palavra, suas políticas e suas estratégias? Um outro aspecto a considerar são os de governança e da cultura organizacional. Como é que essa empresa é conduzida? Ela é conduzida pelo próprio dono? Ela é conduzida por uma gestão amadora, profissional? Ela tem um histórico de muitas mudanças frequentes? Ela está passando por uma turbulência? Ela tem alguma crise ética? O que anda acontecendo com essa empresa? Qual é a cultura dela? Ela é ousada? Ela é conservadora? Ela é uma empresa que basicamente segue o que as outras fazem, ou algumas fazem no setor? Ela tem aliança com algumas outras? Então, a compreensão desses fatores também nos ajuda muito. Portfólio de produtos. Por que analisar o portfólio de produtos? Porque a concorrência ela não é em cima apenas de ideias, ela é em cima de coisas mais concretas. Podemos chamar de produtos essas coisas concretas, que podem ser bens, coisas físicas, podem ser serviços, ou seja, é o que eu coloco para o mercado, é aquilo que eu gero. Pode ser um produto intelectual, um produto físico, pode ser um relacionamento, um serviço. Então, ao entender bem o que a organização oferece, esses principais concorrentes, eu tenho uma ideia melhor do que ela apresenta e como cada um desses produtos se posiciona no mercado. Então, podemos dizer que com o portfólio de produtos a gente consolida as informações principais que vale a pena você analisar do concorrente. Mas você pode estar pensando, mas só isso? Não, depende do caso. Nós estamos aqui citando o que é usual, aquilo que se aplica talvez a 70%, 80%, 90% das situações. Você sempre terá que adaptar em função do seu conhecimento e do mercado específico em que você atua. Vamos agora ao momento especial da aula, né, do nosso encontro, o planejamento de A a Z. Divirta-se! Lucro. Podemos definir o lucro como o proveito que se tira de uma transação comercial ou industrial. No mundo dos negócios, o lucro é resultado da conquista de muitos clientes. E como fazer para conquistar muitos clientes? A resposta é simples: ter dentro da empresa os melhores funcionários. Pesquisas comprovam que a satisfação e fidelidade dos clientes à empresa está diretamente ligada à satisfação e fidelidade dos funcionários à empresa. Isso quer dizer que quanto mais feliz com seu trabalho estiver o funcionário, melhor ele vai produzir e melhor ele vai atender os clientes. Então, chegamos a uma conclusão básica. O lucro advém do cliente feliz, que é conquistado pelo funcionário eficiente. Logo, podemos afirmar que lucro é sinônimo de funcionários competentes e satisfeitos. O primeiro passo para este processo funcionar está na contratação. Um bom executivo deve conferir às atitudes de um candidato um peso tão grande quanto se dá ao conhecimento. Funcionários bem selecionados e treinados representam uma importante fonte de criação de valor quando a interação deles com os clientes se torna mais intensa. Isso porque, na maioria das vezes, o cliente não é capaz de distinguir o serviço do prestador de serviço. Para os clientes, o funcionário é a empresa. Vamos ao resumo das informações relevantes. Essa é a próxima fase. Aliás, a gente realiza essa fase com alguma frequência. Você vem desenvolvendo, em algum momento você tem que parar. Isso acontece em algumas circunstâncias, em momentos decisivos dentro do processo estratégico, onde eu pego as informações geradas até aquele momento
e tento dar um formato mais razoável, mais justo, filtrar, consolidar. Então, é importante, nesse momento, após termos uma visão dos principais aspectos da concorrência, isso pode ter acontecido um pouquinho antes, poderia acontecer um pouquinho depois, mas mais ou menos nesse momento vale a pena você dar uma nova consolidada. Vamos olhar agora um outro elemento, um outro aspecto nesse roteiro que nós estamos propondo para vocês. O resumo de aspectos quantitativos relevantes. O que vem a ser isso? Quando você analisa um ambiente de negócios, você, além de ter a percepção, digamos, qualitativa, as estratégias, pontos fortes e fracos, como é que agem, tendências, aspectos gerais, aspectos, vamos dizer, sociais da situação, aspectos culturais, aspectos filosóficos, nós também temos que olhar os números, porque através dos números nós podemos tomar decisões depois sobre investimentos, sobre recursos. Então, em algum momento do processo estratégico, você precisa pegar as informações quantitativas mais importantes e resumi-las. Isso basicamente tem a ver com números do mercado, números gerais do mercado que você tem. Se você está no mercado maduro, você, em geral, tem nesse ambiente de negócios alguns indicadores já estabelecidos. Mas os números que nós temos, em geral, um domínio maior, aliás, devemos ter, são os nossos números. Então, é análise interna. Ter um resumo, uma clareza sobre o nosso desempenho, por algumas óticas, em termos numéricos, é muito importante. Então, vejamos quais são esses elementos que fazem parte da síntese quantitativa. Faturamento. Se você tiver o histórico do faturamento, vamos dizer os últimos 3, 4, 5 anos, e até por linha de produto, por segmento, por região, você tem indicadores bons. Porque não é só olhar o faturamento global da empresa. Sem dúvida alguma, isso é importante. Mas a gente pode enxergar boas oportunidades quando a gente olha regiões que estão inexploradas, quando a gente olha setores ou aspectos, linhas de produto que estão crescentemente gerando um faturamento que cresce mais do que a média do faturamento, né, geral da empresa. Então, é preciso olhar o faturamento e interpretá-lo. Claro que você, para interpretar o faturamento, tem que olhar outros aspectos. Você tem que ter toda a visão que nós estamos desenvolvendo aqui, o histórico, por outras áreas. Aliás, o planejamento estratégico não é algo como uma equação matemática, não é algo simples de você chegar, colocar A mais B e A mais B vai dar C, que depois vai dar D. Não é assim. Você organiza as coisas de uma maneira que facilita a sua análise e a sua interpretação posterior. Então, o faturamento e variações, tipos e classificações de faturamento, dependendo do contexto, sem dúvida alguma representam, num processo estratégico, um dos aspectos relevantes da análise quantitativa. Lucratividade e margens. Faturamento nos dá poder de barganha, nos dá tamanho, nos dá expansão. Mas lembre-se que o que vale mesmo é a lucratividade. Porque não adianta eu faturar muito se eu não lucro nada. Aí você pode pensar assim, não, então o foco tem que ser o lucro. Mais ou menos, porque o lucro é o foco momentâneo, é o foco instantâneo, é o aqui e agora. Mas quando eu aumento a minha massa de faturamento, quando eu atuo de uma maneira maior no mercado, eu tenho vários benefícios. Eu estou, de alguma maneira, apostando no futuro. Eu posso estar consolidando uma marca. Então, eu posso estar abrindo mão de um lucro agora, aumentando o faturamento, aumentando minha presença com preços mais competitivos, para que eu ganhe em receitas, né, de lucro no futuro, eu tenho uma receita líquida para mim, em função de economia de escala, em função de curva de aprendizado. Isso é muito característico da indústria. Não necessariamente esse conceito se aplica em outros tipos de negócio. Mas, sem dúvida alguma, tamanho ajuda você a obter lucro depois. Então, o faturamento é uma coisa, tem sua interpretação, tem o seu contexto, e a lucratividade, as margens por produto, são importantes para as decisões estratégicas na sequência. Volumes de vendas. Quando nós olhamos o faturamento, as receitas, nós temos ideia do volume de dinheiro, mas não necessariamente aquilo vai traduzir a quantidade de itens. Então, nós precisamos também
ter a visão da quantidade de itens associados, porque afinal de contas o mercado conta itens. O que nós compramos são produtos específicos. Por exemplo, uma escola, eu preciso saber o número de alunos por série, por tipo de curso, não é só o faturamento. Ao ter a ideia do número de alunos, a evolução desses itens ao longo do tempo, eu tenho mais uma informação estratégica importante para saber para onde eu direciono os meus esforços. Se você está dentro de uma indústria de bens de consumo, eu preciso saber como é que eu estou vendendo, por segmento, por nicho, por região. Então eu conto itens e comparo isso, eventualmente, e é muito usual, com a quantidade que os meus concorrentes oferecem com a quantidade total do mercado. Então isso aí é um outro item importante. Investimentos e retornos associados. Uma empresa cresce, se desenvolve fazendo investimentos e também assumindo, eventualmente, dívidas. Então, se eu não tiver uma noção como é que anda esse retorno, eu posso comprometer o meu crescimento futuro indo além do ponto que é razoável eu me endividar. E também o que eu investi no passado, como é que anda o retorno? As minhas decisões foram boas? Então, esse tópico é um outro tópico que caracteriza muito bem a análise quantitativa. Queria enfatizar para você que nós citamos alguns aspectos. Outros aspectos você pode, dentro do seu negócio, considerar importantes. Então, não descarte, não ache que apenas são os que nós citamos. Você deve olhar, você que conhece bem o seu setor, está ali focado, de fato analisando, talvez você perceba itens que sejam mais adequados para a sua análise. Nós aqui estamos procurando contribuir, sugerir, mostrar o que usualmente se observa, mas não quer dizer que sempre seja exatamente dessa maneira. Nós podemos agora ir para as premissas relevantes. Ou seja, estamos num ponto do processo estratégico que a gente já enxergou muita coisa, já olhou o ambiente, cenários, consolidou missão, olhou a informação interna, externa, fez uma série de coisas, analisou concorrência, estabeleceu números, percepções gerais. Então agora vamos definir alguns referenciais, algumas premissas. Ou seja, por exemplo, para onde nós vamos crescer? Vamos nos expandir nos mercados que nós já estamos? Vamos ousar? Vamos partir para novos tipos de negócios? Então, algumas premissas sobre volumes de investimento, sobre apostas ou caminhos a seguir, nós chamamos isso de premissas. Então, as premissas são aqueles acordos preliminares que quem está responsável pelo planejamento estratégico deve se incumbir de desenvolver, conversar, negociar e acordar. Essas são as nossas premissas. O nosso processo estratégico vai evoluir daqui para frente a partir desse referencial. Estabelecidas as premissas, nós agora vamos começar o processo de estabelecer itens concretos de ação para a gente comunicar indicadores, dizer para onde é que nós vamos jogar a nossa energia efetivamente, que são os objetivos, depois as estratégias e ações. Políticas, direcionamentos, finalidades e objetivos gerais. Nós pegamos essas premissas que foram estabelecidas em todo um contexto por fases que nós estamos envolvendo aqui, recomendando, nós vamos estabelecer alguns referenciais concretos. A premissa é um referencial de direção, é o norte. Quando nós falamos em políticas efetivas, direcionamentos que nós queremos, finalidades às vezes são intenções que nós temos que a gente não consegue medir. Eu vou dar um exemplo de finalidade. Ser feliz. Todo mundo praticamente quer ser feliz. Agora, como é que eu meço isso? Não há um felicômetro, não há um indicador de felicidade. Então, existem coisas numa empresa que é uma finalidade. Por exemplo, melhorar o clima organizacional, melhorar a imagem da nossa empresa. A gente até chega a estabelecer um critério de avaliação disso por pesquisa, mas eu não tenho uma métrica para estabelecer a priori de uma maneira confiável, como, por exemplo, objetivos associados a vendas, ou a faturamento, ou a margens, ou a volumes de venda por região. Então, os objetivos são aqueles elementos que a gente estabelece uma meta, um número. Quando a gente consegue fazer isso, ótimo, é mais fácil até saber que chegou lá. Mas há outras coisas importantes que nós precisamos ter a clareza, a intenção
de deixar isso muito claro antes de partir para itens mais concretos e objetivos. Já que nós vimos várias fases dessa etapa 2, estamos numa tríade, 1, que já foi vista, a 2, que é esse nosso encontro, e a 3, um próximo encontro, vamos deixar aqui uma dica que vai acompanhar todas essas etapas 1, 2 e 3. O livro Planos de Marketing, Planejamento e Gestão Estratégica, de Malcolm McDonald. Esse livro é um livro muito importante. Se você tem intenção de se aprofundar mais em gestão pela ótica estratégica, dê uma olhadinha nesse livro. Ele vai ser um livro muito útil para o seu desenvolvimento. E aproveite para olhar as demais etapas, as etapas que nós cobrimos hoje nessa fase 2. Então, olhe bem as etapas, fases, veja os aspectos que são mais importantes para você. Essa é a sua dica de estudo.